Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Aqui estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e grande e última parte do Catecismo da Igreja Católica, sobre a oração na vida cristã, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Quem nunca ouviu falar de Deus pode rezar? Pagão pode rezar? Aqueles que sem culpa nunca ouviram falar do verdadeiro Deus podem rezar verdadeiramente ao único Deus? A resposta é sim. Diz o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, de 26 a 27. São Paulo está em Atenas, capital da Grécia. Chega no Areópago e prega diante de um espetáculo muito triste, um ambiente onde havia imagens, ídolos para vários deuses. Tantos deuses que tinha até um altar para o Deus desconhecido e não tinha nada nele. E São Paulo começa a discursar. Lá pelas tantas, ele diz frases muito importantes para um ambiente pagão. É a primeira cidade da Europa que ouve falar do Evangelho. E vejamos nesses dois versículos o que é que São Paulo diz para os pagãos a respeito de Deus. Ele fez nascer de um só homem todo o gênero humano, para que habitasse sobre toda a face da terra. Fixou aos povos os tempos e os limites da sua habitação. Tudo isso para quê? Procurem a Deus e se esforcem por encontrá-lo, como que as apalpadelas, pois, na verdade, Ele não está longe de cada um de nós. Tudo o que Deus fez é para que o homem, contemplando, desfrutando de tudo isso, convivendo com a criação, pudesse encontrá-lo. Mas o apóstolo Paulo diz como que as apalpadelas, que significa, não de forma clara, tentando, quebrando a cara, por assim dizer, com as manifestações religiosas as mais variadas, cria-se um tótem ali, cria-se um ídolo acolá, forja-se uma mitologia, forja-se a ideia de que todo o mundo é o resultado da ação de deuses e assim por diante. A história da humanidade mostra exatamente isso, que cada povo, cada cultura, cada época tem as suas peculiares manifestações religiosas, o que não significa dizer que todas elas são certas, como que as apalpadelas, para que assim o homem pudesse encontrar aquele ou aquela realidade, que é o resultado da sua indagação. Quem é o autor de tudo isso? Como é que nós vamos nos dirigir a ele ou a eles? E aí vem as diversas e disparatadas manifestações de oração, de adoração, de louvor, algumas delas até hoje, nós diríamos, criminosas, sacrifício de seres humanos, etc., e verdadeiras aberrações à luz da nossa cultura, da nossa compreensão, mas tudo no passado, como que as apalpadelas. Também a história da humanidade, com todos os seus erros e com peculiares acertos, essa história demonstra que, como que as apalpadelas, diz o apóstolo Paulo, Deus colocou na natureza humana o desejo de Deus, a sede de conhecer Deus e, uma vez conhecendo-o, manifestar as suas homenagens, as suas honras. Isso não significa dizer que todas as religiões são iguais e que tudo em todas as vertentes religiosas de toda a face da terra, de toda a história, foram idênticas, foram a mesma coisa absolutamente. Tudo no começo, as apalpadelas, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo.